Olá, pessoal. Eu sou o professor João. A nossa disciplina de elementos de máquinas, a gente vai dar início, certo? O nosso primeiro conteúdo é dimensionamento de eixos e árvores, e aí eu vou explicar essa diferença aí entre eixos e árvores, tá? Na sequência. Antes de entrar propriamente no primeiro conteúdo, né, que é o dimensionamento, eu queria apresentar uma visão geral, certo? Da disciplina, elemento de máquina, o objetivo dela, né? O que a gente vai tratar especificamente dentro dessa disciplina. Então, o material foi disponibilizado para vocês aí. As aulas eu estou postando no YouTube, né? Por quê? Porque o YouTube tem a vantagem de você poder acelerar, diminuir a velocidade, então cada um pode trabalhar dentro de velocidades diferentes aí, o que é extremamente positivo, né? Se eu colocasse um vídeo gravado nessa plataforma que eu estou utilizando aqui, você não ia conseguir tipo dar uma aceleradinha no vídeo nem nada, tá? Então, se eu estiver falando muito devagar, se a explicação for devagar, você já está entendendo melhor, então dá uma aceleradinha no vídeo para favorecer o seu lado aí. Se não for o caso, também você pode diminuir a velocidade, ouvindo lentamente aí também. Então, o YouTube tem essa vantagem também, o vídeo fica registrado lá, certo? Então, vou fechar aqui. Então, nossa disciplina aí, elementos de máquinas, como havia falado, a gente vai dar início então. A gente vai dar início falando do objetivo, tá? Da disciplina. É bem importante você ficar ciente, ter uma visão bem ampla da disciplina, né? O nome dela é bem sugestivo, né? Elemento de máquinas. E aí eu adiciono esse elemento de máquina a projetos de elemento de máquinas, porque a nossa disciplina é focada no dimensionamento de projetos, por isso que você vai ver muito eu utilizar a palavra dimensionamento, tá? Então, a engenharia mecânica, ela trabalha dimensionando elementos mecânicos, né? Então, elementos de máquina são elementos mecânicos, né? Então, pode chamar aí dessa forma, são partes, componentes aí, né? São diversas partes, componentes. Obviamente que nessa disciplina a gente não vai ver todo tipo de elemento de máquina, porque isso não dá para esgotar num semestre, né? A gente vai falar dos principais, aí os mais visualizados aí nas máquinas, os mais importantes, os que praticamente têm todos os sistemas mecânicos, que são, por exemplo, engrenagens, eixos, rolamentos, molas. Esse tipo de elemento de máquina ele tem praticamente qualquer tipo de mecanismo, sistema mecânico, máquina que você encontrar, certo? Então eles são, de fato, os mais importantes aí. Tá? Então veja que o objetivo aí de aprendizagem é capacitar vocês, né, como alunos, a projetar, né, esses elementos de máquinas no nível de dimensionamento, que é o foco da nossa disciplina, então é dimensionar, né? Quando eu digo dimensionar, a gente vai entender bem o que eu estou falando aí. Essa palavra tem a ver com definir especificações de projeto, né? Por exemplo, definir a resistência ao material. Então, principalmente, essa disciplina trabalha o quê? Dimensionando esses elementos aos esforços aos quais eles estão sujeitos no seu funcionamento, certo? Então, tem uma engrenagem aí que ela está girando, né? O dente dela está engrenado, ela está sofrendo uma série de esforços. Então, ela precisa resistir a esses esforços, ter resistência mecânica suficiente para suportar esses esforços, certo? E aí, então, o engenheiro mecânico ele vai dimensionar esse elemento, essa engrenagem, para que ela suporte esses esforços e desempenhe com eficiência a sua função, certo? Dentro dessa questão do dimensionamento, então, eu preciso avaliar o quê?
os esforços, os tipos de esforços, o nível desse esforço, certo? O material desse elemento de máquina, que aí esse material vai definir uma determinada resistência que esse material tem. As dimensões desse elemento também vão influenciar aí na resistência dele. Então, são esses fatores que estão, de forma resumida, simplificada, são esses fatores que estão envolvidos aí, certo? No nosso discipulado. Então, inicialmente a gente vai ter uma visão geral aqui, né? Onde eu trago aí, ó, por exemplo, quando eu falo de projeto, né, mecânico, uma máquina, etc., eu tenho as máquinas divididas em vários sistemas, né? E aqui eu trouxe um sistema, que é um sistema no caso de transmissão. Então, esse sistema tem eixo, tem engrenagem, tem rolamento, tem vários elementos de máquina, tem uma carcaça aí, né? Então, para exemplificar, ele é muito bom no nosso caso. Mas observe que esse conjunto aí, esse sistema, né, de transmissão, ele é desmembrado em várias partes, né? Então, você tem aí 50 partes diferentes, né? 10 tipos de engrenagens diferentes, né? No mesmo sistema, elas não são iguais. Você vê que elas têm tamanhos diferentes, tem furos diferentes, tem rebate, então, tem geometrias diferentes e às vezes material diferente. Tá? Tem eixo aí, então estou mostrando aí um par de engrenagens, um eixo, certo? Com várias características geométricas. E esses elementos de máquina são compostos por um determinado material, ou seja, ele é fabricado de um determinado material. Então, esse material está colaborando diretamente para a resistência. Mas não só ele, é também a geometria ao qual, ou seja, para essa engrenagem não quebrar, para esse eixo não quebrar, sobre um determinado esforço. Nós sabemos que essa engrenagem, esse sistema aí, esse eixo trabalha girando, essas engrenagens trabalham girando. Então, nessa dinâmica aí, né, eu tenho o quê? Eu tenho esforços, né? Eu tenho torque, eu tenho uma força aplicada ali no engrenamento, ó. Veja que tem uma força sendo aplicada bem aqui, ó, no momento do engrenamento, né? Para poder girar, certo? Então esse dente está sujeito a um esforço de flexão, ele pode quebrar se ele não suportar isso, né? Então essa geometria dela, essas engrenagens elas têm uma largura, né? Observe, o eixo tem um diâmetro, né? Então ele pode ser, nesse caso aqui, ele é um eixo vazado, ou seja, ele não é maciço, ele é oco dentro, né? Então, tudo isso influencia nessa resistência. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero mostrar para vocês é que, para eu dimensionar um determinado elemento de máquina, eu faço isso separadamente para cada elemento. Então, eu não chego e defino a resistência do conjunto inteiro de uma vez. Não. Eu preciso desmembrar isso nas partes, e aí por isso que eu mostrei o eixo aqui sozinho, só ele. E aí eu tenho que dimensionar esse eixo aqui e entender quais são os esforços, qual o nível de esforço que ele está suportando aqui, por exemplo. Se ele suporta flexão, se ele suporta uma torção. Então, primeiro eu preciso saber qual é o tipo de esforço e depois saber qual é o nível desse esforço. Ou seja, é 10 newtons, é 100 newtons, é 1000 newtons que está sendo aplicado nele, para eu poder dimensionar, então. E aí conhecer os parâmetros principais dos materiais, ou seja, as propriedades principais que definem a resistência, isso eu vou mostrar para vocês, a resistência mecânica, para poder selecionar o material. Então, o foco da nossa disciplina aqui não é o material, né? Não é ciência dos materiais, por exemplo, essa disciplina, certo? Mas eu vou utilizar, sim, os conceitos de ciência dos materiais para essa disciplina, né? Porque eu vou utilizar algumas propriedades desses materiais, que são as principais propriedades que definem resistência mecânica, certo? Porque para eu dimensionar um determinado
elemento de máquina, eu preciso conhecer a resistência mecânica, né, dele. E como é que eu sei a resistência mecânica? Algumas propriedades vão me indicar essa resistência mecânica. E eu vou mostrar para vocês, então, quais são essas propriedades, né? Por exemplo, tensão de escoamento é um parâmetro, é uma propriedade, né, que está associada a resistência. Quando a gente fala resistência mecânica, a gente está falando de um nível genérico, certo? A gente está falando até meio qualitativamente isso aí, né? É qualitativo. Ah, ele é resistente, tem bastante resistência mecânica, é qualitativo. Eu não estou conseguindo quantificar ainda. Mas quando eu vou para uma propriedade específica, no caso, tensão de escoamento, tensão de ruptura, dureza, aí eu consigo quantificar quanto que é resistente esse material, certo? Então, aí nossa primeira questão. Então, eu trago esse slide aqui, que é interessante, né? Eu coloco lado a lado as duas principais características dos elementos de máquina que definem a sua resistência. O material mecânico com as suas propriedades, certo? O material ao qual esse elemento de máquina foi confeccionado, né? Foi fabricado um determinado material, e a geometria que esse elemento tem, certo? A espessura dele, o diâmetro, no caso do eixo, o diâmetro, no caso da engrenagem, a largura, né? Então, esses fatores geométricos aí vão definir. Lógico que não é só isso, é por isso que eu coloco esses itens aqui embaixo também são importantes no projeto, né? No projeto de um elemento de máquina, já que a gente está falando a nível de projeto. As condições ambientais aos quais esses elementos vão funcionar, vão trabalhar, né? Ambientes corrosivos, atrito, né? Então, tem outros aspectos relacionados sim ao projeto. Na verdade, tem N aspectos. Tá? A nossa disciplina aqui vai focar principalmente nessas duas. Aparência estética, por exemplo, alguns projetos precisam que a peça tenha uma característica estética bem agradável, né? Bem interessante. Outros não, né? Então, esse aspecto estético pode ser, e aí eu tenho que definir, por exemplo, o tratamento de superfície, um revestimento, uma pintura, que a pintura é revestimento, né? Tá? Questões de limitações de espaço, tecnologia, por exemplo, peso, volume, né, de material, disponibilidade de um determinado material no mercado. E o custo, né? Tem a ver com o projeto, a viabilidade econômica, tá? Eu apenas relacionei esses aspectos aqui, mas eles não têm a ver diretamente com a nossa disciplina, tá? Por exemplo, aqui nas condições ambientais, isso é mais estudado em ciência dos materiais. Porque, por exemplo, ambientes corrosivos, eles vão demandar do material que ele seja resistente à corrosão. Então isso é mais estudado lá na ciência dos materiais. A aparência estética também pode ser estudada ali, né, quando eu falo de tratamentos, revestimentos, tá? Aqui tem a ver mais com fatores físicos, né? E custo mais na parte econômica. Então, esses quatro não são o foco da nossa disciplina, mas esses dois aqui, tá? Por isso que eles estão destacados. E aí, ó, aprofundando um pouco na questão do material, né, eu tenho vários aspectos. Eu não vou aprofundar, isso é só uma visão geral, certo? A disciplina de ciência dos materiais é que estuda aprofundadamente o material, a microestrutura, as diversas propriedades, os ensaios que são demandados para avaliar as propriedades, né? As medidas que são provenientes dessas propriedades e desses ensaios, certo? Então, o nosso foco nessa disciplina com relação ao material são algumas propriedades somente, tá? Mas está bem limitado aí
há algumas propriedades que eu vou mostrar aí mais na frente. Mas é muito mais complexo do que isso, um projeto de um material mecânico. Isso que eu quero que você... A seleção do material mecânico vai envolver outros aspectos do projeto. No nosso caso aqui, vai envolver somente a resistência mecânica dele, tá? Então, entendam essa limitação da nossa disciplina aí. Pronto. Então, em relação ao material aqui e as propriedades principais que a gente vai utilizar estão todas delineadas aqui nesse diagrama tensão-deformação. Tá? Então, o diagrama tensão-deformação também, que é estudado nas disciplinas de ciência de materiais, resistência de materiais. Tá? Aqui também a gente não vai aprofundar. O que eu quero mostrar para vocês é o quê? É a propriedade que a gente vai utilizar. Da onde que ela saiu? Tá? Então, os materiais, catálogos de materiais, por exemplo, você vai fabricar uma determinada peça, você vai adquirir um material. Certo? Quando esse fornecedor te entrega um determinado material, ele vai te entregar uma ficha técnica com aquelas propriedades que você requer ali para o seu projeto, para a sua fabricação. Tá? O material tem muitas outras, mas o que você quer? Né? E aí, nesse caso aqui, dos nossos projetos, dos nossos dimensionamentos, a propriedade que a gente requer, que eu preciso saber, que eu vou consultar num catálogo para projetar esse elemento de máquina, é a tensão de escoamento. Está aqui a setinha apontando para ele. Tá? Os projetos mecânicos são dimensionados na tensão de escoamento. O que é a tensão de escoamento? Ela é a tensão limite, chamada também de limite de escoamento. Ele é o valor limite de tensão no regime elástico do material. Então, é o máximo que o material suporta sem sofrer qualquer dano. É o máximo de tensão que o material suporta sem sofrer qualquer dano. Certo? Ele está no regime elástico, ou seja, ele vai sofrer deformação elástica e depois vai retornar ao seu tamanho original. Certo? Então, isso que vai acontecer. Mesmo os materiais mais resistentes, chamados frágeis, eles sofrem microdeformações elásticas, certo? Não são visíveis a olho nu. Por exemplo, uma engrenagem, o dente de uma engrenagem, quando ela está em deslocamento, a gente não vai conseguir ver a microdeformação, mas ela está presente, tá? Então, essa é a região aqui, ó, dos projetos mecânicos, tá? Região elástica, tensão de escoamento. É o nosso limite, tá? Porque acima disso aqui eu vou ter deformação permanente. E se eu tiver deformação permanente no elemento de máquina, ele fica, ele não tem mais utilidade, tá? Ele não tem mais função. Imagina um eixo aí que deformou, né? Então ele vai desbalancear o equipamento, ele vai... Se o eixo empenou, ele sofreu deformação permanente, significativa, e vai comprometer o bom funcionamento do sistema mecânico. Ok? Então, esse é o caso aqui, a nossa tensão. Em alguns momentos, pode aparecer sim o limite de resistência e o limite de ruptura, certo? Mas a nossa principal da disciplina é esse cara aqui. Então, memorizem bem aí, chama tensão de escoamento. Ok. Outro aspecto importante nesse dimensionamento de elemento de máquina é eu definir a segurança, o coeficiente de segurança. Nós vimos aqui em cima que a tensão de escoamento, que é o meu parâmetro de propriedade para a resistência mecânica, é um limite que, na verdade, ele não pode ser atingido, certo? Eu devo trabalhar em tensões abaixo do escoamento, tá? E não igual ao escoamento. Eu vou utilizar a tensão de escoamento, mas eu tenho que definir que
o que vai ser aplicado sobre o elemento de máquina vai ser valores menores do que o escoamento, e não iguais. Então, como é que eu faço isso? Utilizando coeficientes de segurança. Observe que esse cara aqui é a tensão de escoamento. Então, quando eu pego a tensão de escoamento e divido por um coeficiente de segurança, eu tenho, então, o que a gente chama de tensão admissível, ou também chamada tensão de projeto. O que é a tensão de admissível? O que é a tensão de projeto? É uma tensão ao qual o engenheiro define que é o limite de aplicação de tensão no projeto dele. Ou seja, não pode ser superado aquele valor. Para eu definir esse valor, eu estou utilizando uma propriedade do material, que é a tensão de escoamento, e estou dividindo esse valor, ou seja, eu vou tornar ele menor. Observe que nessa equação, sempre a tensão admissível vai ser menor, vai ser igual ou menor, lógico, se eu usar coeficiente de segurança 1, que não é o adequado, né? Eu vou ter uma tensão de escoamento igual à tensão admissível. Tá? Então, ela vai ser igual ou menor. A tensão de projeto sempre vai ser igual ou menor do que a tensão de escoamento que o material suporta. Então, o material suporta uma determinada tensão. Tensão de escoamento. Eu tenho que definir uma tensão máxima de aplicação. Então, essa tensão é a tensão admissível. Então, preciso dividir esse escoamento por um coeficiente de segurança. Por exemplo, se eu aplicar um K igual a 2, veja que a tensão admissível vai ser a metade da tensão de escoamento. Tá? Aqui nessa tabela, nós temos alguns parâmetros, algumas situações que possa me auxiliar a definir o coeficiente de segurança. Tá? Ó, peças forjadas, temperadas. Aí começa em 1.2, né, aqui em cima. Aqui 1 para carga estática. Olha, é o seguinte, o que acontece aqui? A gente, na verdade, tem que somar essas situações, tá? Por exemplo, aqui no A está relacionado à fabricação. Peça forjada, forjada é um processo de fabricação, tá? Temperada a óleo é um tratamento térmico. Então, se essa peça foi temperada, né? Se ela é um aço níquel, se ela é uma peça fundida, tá? Então, ó, por aí já vou utilizar um coeficiente de segurança aqui, que vai de 1.2 aqui, se ela for forjada mais resistente, né? Se for fundida, o coeficiente de segurança é maior, né? Porque a fundida tem uma resistência menor do que a forjada. É o mesmo material, isso aqui é processo de fabricação. Aí eu utilizo 2. Se a carga for estática, eu já tenho o quê? 3. Não, aqui não soma não, multiplica, tá? Multiplica. Mas não é uma regra fechada, não. Isso aqui, por exemplo, não é norma, certo? Eu vou fazer alguns comentários sobre quando o coeficiente de segurança ele vem de uma norma. Isso aqui não é norma. Isso aqui é uma indicação da literatura, é uma recomendação da literatura, ou seja, ela está ajudando o engenheiro que tem dúvida, que não tem experiência sobre aquele projeto, para ele poder definir um coeficiente de segurança, certo? Então, você vai pegar esses valores e vai multiplicar. Se no fator B aqui, eu tenho 3 tipos de carga. Então, meu projeto ele é carga estática, ou seja, não tem movimento. No caso dos elementos de máquina, sempre ou a carga dinâmica ou ele é alternada. Ou seja, vai cair num desses duas situações aqui, tá? Então, não é carga estática, são estruturas. Estruturas são consideradas cargas estáticas, tá? Em sistemas mecânicos,
Ou ele é dinâmico ou é alternado. Então, ou eu tenho 2 ou eu já tenho 3. Logo de cara. Ou seja, esse 2 e esse 3 vai ser aplicado aqui, ó. É o K. Certo? Só que eu ainda vou multiplicar por um fator aqui, ó. De processo. Tá? Aí também tem o fator C, por exemplo. Então, estou mostrando para vocês aqui a questão do coeficiente de segurança, se você for seguir a recomendação nessa tabela. Tá? Se a carga for aplicada constante, então isso aqui não tem a ver com isso aqui, é outra coisa. Tá? Se a carga for aplicada de forma constante, ela pode ser dinâmica, mas aplicada de forma constante. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ela não para, continua, né? Ela não tem, ela é constante. Gradual, né? Ou seja, ela gradual, ela vai aumentando lentamente, né? Vai aumentando lentamente. Aí aqui, impacto. Pouco impacto e alto impacto. Então, impacto você já sabe que é quando a carga é aplicada sob elevada aceleração, né? Então, o impacto, você subentende que há uma alta aceleração, impacto, né? O que é bem mais crítico, tá? Por isso que vai aumentando aqui, ó. Os maiores são cargas de impacto. Carga de impacto realmente é muito mais crítico. Aqui na D, ó, tem outra situação, material dúctil e frágil, tá? Então, materiais frágeis. E aí eu já adianto aqui para vocês, né? Adianto não, eu vou falar aqui, mas ela não é especificamente, esses conceitos não são da nossa disciplina. Essa questão de dúctil e frágil é de disciplina de resistência dos materiais, tá? Ou ciência dos materiais. E ciências dos materiais, né? Então, dúcteis são materiais mais moles e frágeis são materiais mais duros, certo? Então, os materiais mais frágeis, mais duros, são ainda, eles são menos suscetíveis a impacto, certo? Então, aqui a gente teve uma ideia. Lógico, quando eu estou projetando com uma norma específica em mãos, e essa norma, ela recomenda coeficiente de segurança, eu devo utilizar os coeficientes de segurança da norma. Então, isso aqui é caso geral, né? Então, tem situações... E lembre-se uma coisa, as normas, a maioria das normas são recomendações, não são obrigatórias, né? São recomendações ao engenheiro, tá? Então, lógico, a gente está falando recomendação porque tipo, não é obrigatório, não quer dizer que a gente não vai fazer. Mas não quer dizer que se você fizer diferente, você está errado. É isso que eu estou falando. Tá? Então, mas quando existe uma norma que faz sobre o assunto, o ideal é seguir a norma. Ok? Então, aqui, ó, vamos fechar nessa parte, são características geométricas. Tá? Então, eu falei até aqui da parte do material, né? Material, a propriedade que a gente vai utilizar. Aqui o coeficiente de segurança, que eu vou aplicar no material. Então, tá vendo que está aplicado na propriedade do material, né? Tensão de escoamento. Aqui eu vou dar uma visão geral sobre a parte geométrica. Lembra? Essa é a outra principal característica para dimensionamento dos elementos de máquina, a geometria dele. A geometria desse elemento de máquina, na qual ele vai influenciar no dimensionamento, basicamente é o quê? São esses parâmetros que eu enumero aqui. A seção transversal é a principal, porque ela define as outras propriedades geométricas. A seção transversal é o quê? É essa... Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. A seção transversal, por exemplo, isso aqui é um eixo. O eixo tem o quê?
uma seção transversal circular, certo? É um círculo, ó. No caso aqui, pense num eixo maciço, né? Ou um parafuso, tá aí, ó. Né? O que ele tem? Uma seção transversal circular totalmente preenchida, né? Aqui, ó, já tem um eixo, uma seção circular, uma seção transversal circular vazada, com um furo no meio. Similar àquele eixo que nós mostramos no início. Então, aquele eixo lá, se você cortar, é isso que a gente vai ver. A gente tem um diâmetro externo e um diâmetro interno, certo? Isso muda a propriedade geométrica? Sim, muda, tá? Se for quadrada, se for... Então, vai depender do que? Dessa área. Né? Isso aqui é uma área. Isso aqui é uma área diferente. Ele pode ter o mesmo diâmetro externo, mas a área da seção transversal é diferente, tá? Preenchida diferente. Então, nesse primeiro momento, isso que eu chamo a atenção para vocês. Essa seção transversal, no caso aqui eu só dei exemplos do eixo. Nós vamos trabalhar inicialmente com o eixo, né? Mas, por exemplo, numa engrenagem, a largura da engrenagem vai influenciar nessa resistência, né? A largura do dente, certo? O comprimento desse dente. Então, são fatores aí que vão colaborar. Por quê? Porque essa seção transversal vai definir essas propriedades geométricas aqui, ó. Momento de inércia diária, raio de giração, módulo de resistência diária, os eixos principais de inércia, o momento polar de inércia, módulo de resistência polar. Então, quem está definindo essas propriedades? Essa seção transversal, tá? Um exemplo que eu dei aqui. Então, dependendo do tipo de dimensionamento, dependendo do tipo de elemento, eu vou utilizar alguma propriedade geométrica aí, certo? Aqui é só uma visão geral. Primeiro, não precisa decorar, primeiro só entenda isso, tá? E aí depois a gente vai entrar propriamente em cada elemento, a gente vai falar qual é essa propriedade aí. Vou parar aqui então, tá? A gente vai entrar em movimento circular e aí na próxima aula, próximo vídeo, eu dou prosseguimento, tá? Aproveitem aí, até a próxima.